Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Está começando nessa noite, dia 22 de dezembro, mais um programa Entre Irmãos. Estaremos aí juntos ao longo da noite para fazermos uma série de reflexões sobre o ano novo, sobre esse momento de final de ciclo, né? Os últimos dias do ano e projeções para 2026 também. Eu convido a todos que se sentirem confortáveis a fechar os olhos. A gente vai ler uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de C. Torres Pastorino. Não sinta medo para não atrair críticas. Se tem certa maneira de comportar-se que sabe que está certa, mas os outros julgam errada, não tenha medo. Se tiver, atrairá uma onda de críticas e maledicências. Se não tiver medo, ninguém terá coragem de falar de você. O medo irradia forças negativas que atraem críticas. Se você não teme, paralisa a crítica nos outros, que se sentem tolhidos e dominados por sua força mental positiva. Olha que mensagem interessante e reflexiva para a gente. Para lembrarmos do nosso papel no mundo, do quanto que é importante estarmos com a consciência tranquila das nossas ações e não trazer para nós, de alguma forma, essas energias negativas que são originárias de termos medo, de termos insegurança, de abrirmos espaço para o outro, de repente, nos fragilizar de algum modo. Então, vamos nesse momento agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Vamos tranquilizando os nossos pensamentos e emoções, nos conectando ao nosso mentor amigo, esse amigo que está conosco desde o nosso nascimento, nos intuindo, apoiando, e assim, com muito amor e carinho, ele já vai nos direcionando até a presença da nossa mãezinha espiritual, a doce mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Ela que com seu manto azul celeste nos acolhe, dando força e tranquilidade aos nossos corações. E essa mãezinha, com muito amor e carinho, nos conduz até a presença de seu Filho amado. E diante do Mestre, agradecemos pelo seu Evangelho, pelos seus ensinos, agradecemos por tudo o que temos e somos, e pedimos a Ele que leve os nossos agradecimentos ao Pai da vida, com oração que o Mestre nos ensinou quando aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, porque teu é o poder, é o reino e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E hoje, boa noite a todos novamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Feliz 2026. Como avisado na semana passada, hoje o Hugo não estará presente, mas estamos aqui vibrando por ele, para que ele esteja bem, para que ele passe aí uma semana de Natal, de Ano Novo muito abençoada,
E a gente separou um texto do site Momento Espírita, chamado Receita de Ano Novo. Ele é, gente, da redação do Momento Espírita, com base em um conto de autoria ignorada e com citação final do poema Receita de Ano Novo, do livro homônimo, de Carlos Drummond de Andrade, da editora Companhia das Letras, em 30 de 12 de 2023. Receita de Ano Novo. Há muitos anos, num pequeno e distante vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Certo dia, um senhor muito amável, gentil e risonho tomou conhecimento dela e, curioso, decidiu visitá-la. Adentrou a Casa dos Mil Espelhos e viu-se refletido naquele sem fim de imagens. Para sua surpresa, deparou com centenas de olhares gentis sobre si. Abriu um enorme sorriso e assim foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. Ao sair da casa, pensou: que lugar maravilhoso! Desejo voltar aqui várias vezes. Outro senhor, que não era tão amável e gentil quanto o primeiro, também foi conhecer essa casa excepcional. Ele raramente sorria, reclamava muito diante das circunstâncias da vida e sempre que uma oportunidade lhe aparecia, lamentava-se de seus problemas, tornando-os muito maiores do que realmente eram. As outras pessoas não lhe eram importantes e pouco valor dava a elas. Por isso, isolava-se e não se preocupava com as dificuldades alheias. Adentrou a casa e foi enorme o seu espanto quando contemplou 1000 olhares hostis que o fitavam. A eles destinou o semblante carregado, desprezando-os. Virou-lhe as costas e deixou a casa pensando: que lugar horrível! Jamais voltarei aqui. Um novo ano se inicia. É um momento propício para estabelecermos objetivos, traçarmos metas, renovarmos propósitos. É o momento ideal para avaliarmos os passos que nos trouxeram ao caminho que hoje percorremos. Quantas são as alegrias, os motivos para estarmos gratos, as razões para comemorarmos? Quantos são os arrependimentos? Todos os rostos que diariamente fitamos são espelhos a refletir nossos sentimentos, nossas perspectivas de vida, nossos valores, crenças e esperanças. Por um instante, prestemos atenção e os contemplemos. O que enxergamos? Encontramos sorrisos sinceros, amistosos e fraternos? Encontramos rostos amigáveis, gentis e felizes? Ou, pelo contrário, deparamos-nos com a tristeza, a melancolia e a indiferença? No ano que desponta, muitos outros espelhos iremos contemplar. Que imagens veremos neles? Em meio a tantas possibilidades, uma certeza: se sorrirmos, veremos sorrisos. Portanto, que nossa maior meta para o ano nascente seja sorrir com os lábios e com o espírito. Sorriso de caridade, de bondade, de gentileza, de compreensão e de humildade. Sorriso de acolhimento, de dedicação, de esforço, disciplina, generosidade, fé e gratidão. Sorrisos de amor. Um ano só é realmente novo quando nos renovamos, tornando-nos novos também. Recordemos as palavras do poeta: para ganhar um ano novo que mereça esse nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Pensemos nisso. Feliz ano novo. Olha que mensagem linda, né, gente? O quanto que essa mensagem é impactante, faz a gente refletir sobre esse período do ano, né? Um período em que todo mundo tá com tanta correria, em que a gente se desdobra em mil para dar conta dos afazeres, e aí a gente vê os memes na internet, né? É o momento do ano em que a gente vai fazer ceia com a vigilância sanitária, porque precisamos organizar tudo e limpar tudo e trocar e pintar a casa e comprar roupa e presentes e pensar em comida, em amigo secreto. Esse momento é um momento de final de ciclo. Quando falamos, né, feliz ano novo, o que estamos querendo dizer? É a felicidade como desejo, né, externo, e a felicidade também como construção interna. E aí a pergunta que nós temos que nos fazer é: o que realmente torna um ano feliz?
pensando na parte da visão espírita, a felicidade não está nos acontecimentos, mas na forma como vivemos. O equilíbrio de possuir as coisas ou não possuí-las e estarmos com a mente em paz, serenos e crentes que tudo concorre para o bem, para o melhor. E aí a gente tem vários exemplos ao longo da vida de, às vezes, repararmos pessoas diferentes, é claro, e que às vezes uma reclama sempre, a outra sabe ter um agradecimento e ser mais resiliente. Certamente essa que é mais resiliente consegue passar melhor pelas tribulações. Não porque ela tem menos problemas ou desafios, não, mas porque ela tem um olhar diferenciado para as situações. E aí a gente tem que lembrar que na questão espírita, quando a gente fala de calendário, né, o espírito ele é imortal. Então a gente sempre está em constante aprendizado. Não existe um reset espiritual, um reinício, digamos assim. O que a gente não conseguir resolver nessa existência, o que não for evoluído, amadurecido nessa existência, certamente vai ficar para outras. Mas aquilo precisará ser aprendido, absorvido, ressignificado por nós. Um exemplo disso são as promessas, né? Que entra ano, sai ano, a gente faz, né? Mudança de hábitos, ter mais paciência, ter mais perdão, ser uma pessoa mais generosa, ser menos egoísta, e por aí vai. A gente costuma todo ano reafirmar esses compromissos, né? De mudarmos uma série de coisas internas no nosso comportamento e nas nossas atitudes. Então, toda vez que a gente faz isso, são lições que a gente tem ainda a aprender a desenvolver. Lições que estão em andamento. E aí a gente precisa sempre reforçar que a verdadeira mudança, a verdadeira renovação, transformação, ela é moral, ela não é externa. A gente pode não ter mudado absolutamente nada externo e estar completamente diferente dentro de nós. É dentro de nós que a verdadeira mudança acontece. Em alguns momentos, ela pode se refletir no externo, mas não necessariamente porque a gente mudou algo na aparência, né? A cor do cabelo, alguma coisa assim, não. Às vezes é porque houve uma transformação de atitude. Então, a nossa postura, a energia que nós vibramos fica diferente, mesmo estando iguais, né, no dia a dia. Iguais que eu digo fisicamente. Então, essa mudança de atitudes, de pensamento, de sentimentos, é o que de fato faz com que tenhamos uma transformação, que é o conceito central da doutrina espírita. Renascer em alguém novo, em atitudes novas. Não apenas renascer no sentido de reencarnar, mas renascer num homem novo, com novos hábitos. O Espiritismo sempre reforça para a gente a necessidade da transformação moral. Porque sem essa transformação, a gente não vai alcançar a perfeição. E muito mais que isso, a gente não vai chegar no nosso melhor, no nosso melhor momento enquanto espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, comenta sobre seres perfeitos, né? E é importante a gente associar e tentar entender que ser perfeito nesse momento de vida que nós estamos, nesse estágio que a gente se encontra, não é perfeito exatamente nesse sentido da palavra, mas é conseguir ser de alguma forma melhor do que nós fomos ontem. É isso que é sermos perfeitos, quando o Evangelho fala disso. Então, se ontem eu era de algum jeito e agora, meses depois, anos depois, eu consigo ser melhor, eu já estou de alguma forma caminhando para essa perfeição. Porque ela é construída aos poucos, né, com uma série de mudanças que são pequenas, mas somadas se tornam muito significativas. E aí, quando a gente fala de ano novo, a gente sempre associa também a que seja um ano feliz, que seja um ano mais leve,
E vamos sempre lembrar que a felicidade não é a ausência dos problemas. A gente vai continuar tendo esses desafios, a felicidade é ter a consciência tranquila, é uma relação com o dever cumprido, com o saber que estamos ao máximo tentando fazer a nossa parte. E o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, fala sobre isso, né? Bem-aventurados os aflitos, porque a gente sabe que as provas, os desafios que nós temos na vida, eles são instrumentos, né, de crescimento. Sem esses desafios, sem os desabores, sem esses problemas, digamos assim, a gente não se mexe espiritualmente. A gente não testa a nossa fé, a gente não testa a nossa maturidade, a nossa resiliência. A gente fica numa posição extremamente cômoda. Então, é só com esses desafios que a gente consegue, de fato, ver se assimilamos algum tipo de conhecimento no que se refere à mensagem do Cristo, à mensagem do Evangelho, aos pontos também da doutrina dos espíritos e assim por diante. E aí, um exemplo disso, um ano difícil pode ser espiritualmente muito produtivo, enquanto que um ano tranquilo pode ser um ano de total estagnação. E é importante que nós tenhamos essa gratidão quando a gente olha para o ano que passou, mas uma gratidão com uma maturidade, né? O que isso significa? Não é ter gratidão só pelas alegrias, pelos momentos bons, é ter gratidão também pelas lições, pelo que a gente conseguiu absorver de algum modo, e pensar sempre nisso, o que esse ano nos ensinou? O que no ano de 2025 eu aprendi que eu consigo levar para 2026? Lembrar que as pessoas que são mais difíceis, que têm um laço de convivência mais delicados, são os principais instrumentos de aprendizado para a gente. Que nada é inútil na vida do espírito, não importa o que nós estejamos passando, para tudo vai haver aí o momento. O momento certo e o aprendizado e o desenvolvimento. Então, a gente não pode ter esse olhar de, estou passando por isso, mas espero que acabe logo, porque não tem necessidade. Sempre tem uma necessidade. E para aqueles momentos principais em que a gente acha que não tem, aí é que tem. Porque mostra que a gente ainda é extremamente imaturo de pensar que as coisas discorrem na nossa forma sem propósitos. A gente que não está conseguindo ter um olhar para, de fato, desenvolver essa sensibilidade de enxergar a lição, de enxergar o aprendizado, de enxergar ali uma oportunidade de reflexão e melhoria. Mas certamente há essa oportunidade. A dor que hoje nós entendemos como injustiça pode ser a base de uma transformação para a gente. Por isso que é importante nós termos em mente de que a gente vai passar por diversas coisas e tudo isso que nós vivemos ao longo da vida exige de nós um certo planejamento dentro do possível, porque eu, enquanto espírito, eu sou imortal, eu sou eterno, enquanto ser aqui nessa terra, com esse corpo, eu tenho validade, né? Em algum momento eu vou desencarnar, e para que isso ocorra da melhor forma, a gente precisa tentar ter uma vida organizada dentro do possível. Planejar os nossos próximos passos, as nossas metas, os nossos feitos. E aí vamos pensar que esse planejamento, ele não se refere só às coisas materiais, ele se refere também às coisas morais, né? Quais são as nossas metas espirituais simples e possíveis de serem alcançadas? Será que a gente não fica pedindo e precisa ter mais paciência, menos julgamento, mais caridade, um melhor uso da palavra, ser mais constante, ao invés de pensar só em ser perfeito? Então, a gente pode pensar em vários exemplos ao longo da nossa vida de situações em que a nossa postura, o nosso comportamento ainda fica bem abaixo do esperado. E que, de repente, a gente pode pensar numa transformação planejada. Por exemplo, eu sou uma pessoa impulsiva. Tudo que me fala, eu já respondo na lata. Então, eu vou combinar comigo mesma que antes de responder, eu vou pensar 5 minutos. Ou eu não vou mais deixar nenhuma resposta imediata. Tudo que acontecer, eu vou falar, eu vou pensar um pouco sobre isso, depois a gente volta a falar.
Pode ser um caminho. E aí, de repente, nessa, a gente já consegue ficar um pouco mais ou menos armados, né? Menos intransigentes, um pouco mais calmos também, porque nem tudo merece e precisa de resposta imediata. Às vezes, a gente só precisa de um pouquinho de tempo, respirar. Então, vamos pensar nessas metas também, nesse planejamento, como algo importante para o nosso desenvolvimento. Não só na parte material, a parte material também faz parte da nossa vida, mas na parte espiritual mesmo. Que aptidões, que habilidades, quais potenciais que eu posso e que eu preciso desenvolver em mim para ser alguém melhor. O verdadeiro feliz ano novo, à luz do Cristo, é ter o Cristo como um modelo de felicidade plena. Às vezes a gente fala, sempre, né? A gente fala do Cristo o ano todo. A gente separa o dia 25 de dezembro para comemorar o aniversário dele. A gente faz uma série de coisas envolvendo o nome do Cristo, no sentido de que eu admiro, eu apoio, eu gosto do Evangelho, eu me inspiro em Cristo, mas de fato, a gente tem ele como modelo de felicidade plena. A gente tem Cristo de fato como modelo a ser seguido. Esse questionamento fica para todos nós. A felicidade, ela tem que estar ligada ao amor, né? A simplicidade, ao saber servir de algum modo. O Evangelho fala sobre isso lá no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Então, um ano mais feliz será mais feliz na medida em que formos úteis, em que formos pessoas que transmitem luz, transmitem bem-estar, transmitem alegria, são boas ouvintes. É isso que é esperado dos espíritas, dos simpatizantes do espiritismo, das pessoas que tentam ser um pouco mais humanas também, espiritualizadas. É importante a gente lembrar que às vezes o que para a gente é só um gesto pode transformar a vida do outro. Uma palavra, um elogio, um abraço, uma escuta, por que não? E às vezes a gente não se dedica a isso, né? Ao longo do ano, ao longo dos nossos dias. Então, por que não aproveitar agora esse momento de final, de ciclo, para a gente refazer esses votos conosco, refletir o nosso saldo de 2025 e pensar nas próximas ações. O que eu não quero deixar na minha lista de 2026, o que tem que sair da lista? Um comportamento meu, uma atitude, um tipo de pensamento, uma vibração que não é bacana. O Espiritismo, ele sempre nos convida a olhar para dentro de nós, né? Olharmos o interior, por isso que essa reforma moral ela é tão importante. É olhar para dentro, é ressignificar as coisas, não é só aprender algo. Eu posso decorar evangelho, livro e uma série de coisas, mas de fato no meu dia a dia, que tipo de pessoa eu sou? Como que eu lido com as situações, como que eu interajo, como que eu troco? Esse é o questionamento, né, que nós devemos nos fazer a cada momento. Que tipo de ano nós desejamos? Vamos pensar em 2026. Quais são os nossos planos para 2026? Não desejar apenas um ano sem problemas, não vai ser possível isso, porque nós não estamos nesse plano de provas e expiações para a gente não passar por desabores. Senão a gente não evolui, nós ainda não somos evoluídos espiritualmente, então a gente precisa desses desabores, dos desafios, para colocar à prova, né, as nossas lições, que até então a gente diz que assimilou. A gente só consegue, de fato, provar que foram assimiladas diante desses desafios. Então, por que não a gente desejar um ano de 2026 com mais consciência? Por que não desejar um ano com mais aprendizado, sendo mais amorosos, temos mais proximidade com Deus nas nossas orações, nos nossos feitos. Então, eu desejo de coração a todos nós que 2026 não mude a gente por fora,
pode nos mudar por fora, e geralmente vai, porque a gente vai envelhecendo, às vezes enjoa do corte de cabelo, uma coisa ou outra, mas principalmente que 2026 nos transforme por dentro. Que seja um ano que a gente entenda que pode ser feito, que deve ser feito as mudanças. E que as mudanças estão, como no texto lá comentou, cochilando, esperando para vir e ressurgir. Então, por que a gente não pode fazer isso dar certo no ano que vem? A partir de agora, na verdade. Mas quem quiser esperar o calendário, a partir do dia 1º, né, virou a meia-noite, a gente já consegue ser alguém melhor, se transformar em alguém melhor, porque essa esperança fica e vale a pena a gente acreditar nela, mas não só acreditar e trabalhar para que isso seja real. Vamos pensar um pouco nisso, no quanto que a gente pode fazer um ano melhor e a gente merece e precisa também de novas oportunidades melhores. Que esse próximo ano ele seja, então, um ano diferente de todos os demais, né? Que seja um ano em que a gente começa a tirar as coisas do intangível, do estou pensando, estou planejando, estou teorizando para o vou fazer, acredito que vai dar certo, vou tentar ser melhor, e assim por diante. Porque a gente merece, né, ter situações mais ajustadas. A gente vai ter as questões, os problemas, as dificuldades, mas a gente vai estar mais fortalecido espiritualmente para lidar com elas. E aí eu convido a todos para, nesse momento de final de ano, que é uma época que eu particularmente acho bem gostosa, de estarmos reunidos em família, de trocarmos, de conversarmos, de estarmos mais próximos. Eu convido a todos também para pedir, né, desculpas em situações que de repente a gente falhou, para dizer que ama, para dar abraços, para deixar claro a importância das pessoas na nossa vida. A gente tem uma vida tão curta e a gente não sabe o dia de amanhã. Por que não manifestar esses sentimentos bons, essa energia boa hoje? Vamos fazer um agora. Se amanhã a gente tiver chance, a gente faz de novo. E no ano que vem de novo, e no mês que vem de novo, mas não vamos protelar, né? Postergar essas oportunidades das pessoas que nos são caras saberem disso. Porque uma coisa é ficar óbvio, eu amo, mas eu explicito isso, deixo isso claro de alguma forma, eu não manifesto, eu só, enfim, é claro que eu amo, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, meu marido, filho, mas no dia a dia a gente faz com que essas pessoas se sintam verdadeiramente amadas. E aí eu convido também a todos para fazer. A gente falou da vigilância sanitária na ceia, né? Porque todo mundo fica com um ciricutico para limpar a casa e fazer faxina. Então, além dessa parte de faxina nas coisas físicas, de limpeza, que a gente já costuma fazer mesmo, que a gente gosta de fazer isso no final do ano, ou de mudar o tom do cabelo, o corte de cabelo, de repente comprar uma roupa nova, alguma coisa nesse sentido, vamos fazer aquela limpeza, aquela mudança que é dentro, que a gente já comentou, de repente anotar as metas, os objetivos e trabalhar nisso, e vamos fazer aquela varredura no que dá para ser tirado. Vamos esperar aí. Agora, esses últimos dias do ano, quem tiver um tempinho, ou no comecinho do ano, pegar umas horinhas e fazer aquela limpeza na casa, tirando coisas paradas, móveis, objetos, decorações, utensílios, roupas, sapatos, qualquer coisa que não esteja mais ao alcance de nossas necessidades reais e que a gente entenda que pode ser desfeito, a gente doar isso para quem precisa. Às vezes a gente acumula tanto ao longo do ano, roupas, coisas, objetos, quase como se a gente fosse acumuladores, e coisas que a gente não vai usar. E que, às vezes, para o outro tem tanta serventia, poderia ser tão útil, ou o outro não tem aquilo, gostaria de ter. Então, vamos nos desapegar das coisas, lembrando que desapegando, a gente, além de liberar a energia ali acumulada, o que faz mal para a gente, aquela energia parada,
vamos movimentar essa energia, a gente também vai abrir espaço para coisas novas, para energias novas, espaço no ambiente. Então, vamos tentar ao máximo fazer isso. Finalzinho do ano é uma época muito propícia, começo do ano, para a gente dar essa repaginada na vida também nesse aspecto. E aí eu convido a todos para confraternizar de verdade, assistir filmes natalinos, comer comidas gostosas, mas além do comer é estar junto na mesa conversando, ouvindo as histórias, trocando, estando perto, porque com certeza no momento que a gente não tiver mais essa oportunidade aqui, esse corpo físico, a gente não vai ficar lembrando de coisas materiais. A gente vai lembrar das pessoas, dos sentimentos, dos laços que a gente conseguiu desenvolver. Vamos nos apegar a isso, porque é isso que nos enche de esperança para viver dia após dia, para sair da cama, para repaginar a nossa vida, para seguir adiante. Então, eu convido a todos para fazer essa conscientização e lembrar que 2026, né, porque o calendário está mudando, que a gente não pode fazer algo diferente agora, hoje, nesse momento, amanhã, a qualquer momento que tivermos intenção. Toda hora é sempre bem-vinda, para a gente olhar um pouquinho para dentro de nós, entender como estamos agindo no geral, qual é a nossa nota de nós para nós mesmos, e pensar em planos para 2026, para os próximos dias, para que a gente consiga ser melhores. Então, esses são os meus votos. Hoje o programa está mais curtinho, né, porque é só comigo, mas eu desejo um excelente 2026 a todos, e eu convido todos para a gente partir para o encerramento e as vibrações. Vamos deixando sair dos nossos corações o mais profundo sentimento de paz, de esperança, de amor. Vamos direcionando esse sentimento a todo o contorno geográfico, aos países, principalmente aqueles que estão em conflito, aos nossos governantes. Vamos direcionando intensamente luzes multicoloridas a todo o contorno geográfico, a todos as moradas da casa do Pai, seja no plano físico ou espiritual. Vamos vibrando intensamente pela nossa fauna, pela nossa flora, pela água que bebemos, pelo alimento, vibrando por todos aqueles que estão em situação de rua, por todos aqueles que precisam de um consolo, de um alimento, de um abraço, de um abrigo, que os amigos espirituais possam trazer o auxílio da melhor forma possível. Vamos vibrando pelas mãos médicas e enfermeiros, eles que tanto cuidam da saúde, seja no plano físico ou espiritual. Vamos vibrando intensamente por todos aqueles que de alguma forma se sentem doentes, do corpo, da alma, da mente, do psicológico, vibrando para que encontrem o caminho da cura, para que encontrem motivos para seguir adiante com alegria, com perseverança. Vamos vibrando intensamente por todos aqueles que estão desencarnando nesse momento, por todos aqueles que estão encarnando nesse momento, que a equipe espiritual possa auxiliar esses irmãos, cada um em sua fase da vida, assim como as crianças, os adolescentes e os idosos, vibrando muitas energias positivas por aqueles que estão passando dificuldades, sejam financeiras, sejam de trabalho, sejam de doença na família, de relacionamentos. Vamos vibrando intensamente pela nossa rua, pelo nosso bairro e estado, vibrando pelo nosso trabalho material, ou pelo lugar do qual passamos a maior parte do nosso dia, vibrando por nós mesmos necessitados que somos, que tenhamos outros compromissos conosco mesmos, assumidos aí em 2026, mas principalmente cumpridos, colocados em prática. Vamos pedindo licença para vibrar pelo nosso lar, por todos que lá estão, que os amigos espirituais possam fazer uma visita, apoiar aí os nossos lares, dentro do possível, para levarmos sempre o que há de melhor. E assim vamos deixando muitas vibrações em aberto para que a espiritualidade leve, onde se fizer mais necessário, e marcando o nosso compromisso de estarmos aqui no ano que vem, se assim Deus nos permitir. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
E eu desejo a todos vocês um excelente 2026, principalmente uma excelente semana, que o Natal, o Ano Novo seja um momento de renovação, que cada um que nos assiste consiga ver um significado na sua existência, na sua vida, e acordar e enxergar a beleza da natureza, a beleza das crianças, a beleza dos relacionamentos, a beleza de termos um lar para cuidar, de termos um trabalho, de termos pessoas para dividir a vida. Eu desejo que 2026 seja um ano muito próspero, próspero em tudo o que há, mas próspero principalmente em amor dentro do coração, em esperança, em tranquilidade, em paz de espírito. Obrigada a todos por esse ano. Foi uma grande honra e um grande prazer estar aqui compartilhando com todos tantas trocas, tantos assuntos, tantos temas. Eu desejo verdadeiramente que no ano que vem a gente consiga expandir ainda mais. Obrigada por estarem com a Web Rádio Cristo Consolador, que está aí com 4 anos de existência. Essa Web Rádio é um presente na vida de todos nós. É um trabalho feito com muito amor e carinho por uma grande equipe de voluntários. É um trabalho feito com muito amor e carinho pela equipe espiritual também. E desejo que para o ano que vem a gente consiga expandir cada vez mais a Web Rádio para o Brasil e para o mundo, que tenhamos cada vez mais conteúdos que falem sobre o Evangelho, sobre o amor, sobre o quanto a gente precisa e pode ser melhor para nós mesmos e para todos que estão conosco aí convivendo. Obrigada pela presença, por estarem conosco. Quem for assistir o programa depois, em outros momentos, fica o meu abraço também. Que tenhamos um 2026 mais leve, cheio de coisas boas e principalmente de construção de valores, de mudanças, de caminhos bem caminhados, que estejamos na direção certa, mesmo que a velocidade ainda tenha que ser ajustada. Obrigada pela companhia, fiquem na paz e no amor do Mestre Jesus e até a próxima. Fiquem com Deus, uma ótima semana, ótimas festas. Cuidado com os pets nesse período para eles não ficarem ansiosos. Vamos cuidar de nós também, cuidado com a sua saúde. Não exagere na alimentação, não exagere na bebida, nas festividades. Se for beber, não dirija. Vamos ter consciência, vamos cuidar do nosso corpo físico, que é a morada do nosso espírito, e cuidar da melhor forma de todos que estão ao nosso redor. Fiquem na paz e no amor do Cristo, que Deus nos abençoe hoje e sempre, e estaremos juntos aí ao longo de 2026 com muitas coisas, e eu gostaria de fazer um convite para quem nos acompanha. Se você tem interesse em ouvir determinados temas, se você tem sugestão de tema, pode ser um tema repetido, pode ser um tema que já foi dito, mas você gostaria que fosse falado novamente, por já ter um tempo, ou abordando alguma outra questão, fique à vontade para nos mandar, pode mandar aqui, que a gente vai poder aí fazer esse repasse, tá? Dos temas e para o ano que vem conseguir garantir aí uma conversa e diálogos bem interessantes, que vocês gostem de assuntos também que vocês acreditam ser pertinentes. Então fiquem à vontade, essa rádio é uma construção toda nossa. Não é minha, não é do Hugo, não são dos voluntários, é um espaço nosso de abertura, um espaço seguro para a gente falar sobre a vida, sobre a doutrina dos espíritos e sobre tantas outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, fiquem à vontade para compartilharmos. Muito obrigada, fiquem com Deus, até a próxima e um feliz 2026. A gente se vê, então, em 2026. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.